Estamos falando sobre saúde, né? Há 3 semanas aí falando sobre saúde. E nós temos trazido para vocês aquela ideia de que a gente deve falar sobre a solução e não sobre o problema, não é isso? A gente tem mantido, e é isso, foi assim que a gente entrou, né? A abordagem inicial foi essa. A gente sempre olha as coisas pelo lado do problema e nunca pelo lado da solução. Isso é um erro que a gente comete, né? É um erro de perspectiva que atrapalha a busca da solução, né? Então a gente acaba falando da doença em vez de falar da cura, ou melhor, em vez de falar da saúde, né? Melhor ainda, né? A gente fica falando da doença em vez de falar da saúde. A gente fica falando da obsessão em vez de falar da transformação. Reclamamos da falta de dinheiro, mas não buscamos a prosperidade. Então a gente tem um hábito desagradável, né? Um equívoco comportamental em estar sempre buscando o lado negativo, né? Buscando os problemas, ou falando dos problemas, reclamando dos problemas, né? Colocar o olho pelo ponto de vista errado. E é por isso que a gente se atrapalha, é por isso que a gente não consegue as soluções, né? Em vez de buscarmos, por exemplo, formas de ganhar mais dinheiro ou de entrar no fluxo da prosperidade, cumprindo a programação, o projeto reencarnatório, a gente fica reclamando porque o dinheiro não dá, porque o emprego não é bom ou porque eu estou ganhando pouco. O olhar está errado. Ou você desenvolve a resignação e diz, tudo bem, eu aceito, né? Vou buscar soluções, mas enquanto as soluções não aparecerem, eu aceito o que me foi entregue. Ou a gente vai ficar eternamente buscando, reclamando dos problemas, sem encontrar as soluções. Então o nosso olhar está errado. Eu digo sempre isso, né? Seja a circunstância que for. No outro dia alguém comentou comigo, o senhor fala de política quando fala de religião. Não é isso, é porque as pessoas têm uma dificuldade de entender. O que a gente diz é o seguinte, tudo está sempre melhor. Tudo está sempre melhor. Não permita que tirem isso de você. As coisas estão sempre melhores. Aqueles que têm uma idade semelhante à minha, quase 60 anos, sabem do que eu estou falando. Quando, olha só, a pessoa, Júnior, já vai falar de política. Bicho, eu vou falar de sociedade. Sem preconceito, sem infantilidade, por favor, né? Deixa os infantis ouvirem outra coisa. Isso aqui é programa para adulto, tá certo? É um programa para adulto. Vamos fazer uma perspectiva aqui, um retrospecto rápido da nossa vida aqui no Brasil, para você perceber como o nosso olhar está errado, como a gente tem um olhar errado. Passamos aí pelo nosso queridíssimo Sarney lá atrás, lembra do Sarney? Reclamamos. Aí entrou o Collor, reclamamos, entrou Itamar, reclamamos, aí entrou o Fernando Henrique, reclamamos, aí entrou o Lula, reclamamos, aí entrou a Dilma, agora entrou o Temer, e a gente fica reclamando o tempo todo. O que a gente não percebe é que cada um desses personagens cumpriu um papel fundamental na história. Cada um desses caras fez algo, testou algo. O Sarney, por exemplo, mudou a moeda 300 vezes, cara. E se não fosse o Sarney ter feito tudo o que fez, o Itamar não teria aceitado a ideia, a proposta do Fernando Henrique, na época que foi ministro da Economia, com o grupo lá da USP, e implementado um projeto do Real, cara. Nós estaríamos ainda tentando confisco, congelamento. Se não fosse o Collor para fazer a besteira que fez, nós não teríamos aprendido as soluções. Vocês estão entendendo o olhar que eu quero passar? Eu não estou aqui falando do cara, do governo do cara. Por favor, um pouco mais de maturidade no diálogo. Eu estou falando sobre a circunstância, como você deve olhar. Então você não pode olhar dizendo que tudo sempre foi errado. Hoje, mais cedo, eu conversei com uma pessoa no Facebook, porque ela estava dizendo, está tudo pior, cada vez pior, cada vez pior. Eu falei assim, essa sua posição já é uma posição política. E deixe de fazer parte do problema, venha fazer parte da solução. Né? Então, não é assim, está tudo pior, está tudo pior, está tudo pior. Isso vai te ajudar em alguma coisa? A crise, pandemia, morreu 200 mil, batemos o recorde, morreu 200 mil, batemos o recorde, morreu 201 mil, batemos o recorde, bateu 202, isso não vai resolver, cara. Ficar contando as pessoas mortas todos os dias, dizendo que batemos um recorde, claro, se você já bateu o recorde, é que nem a Usain Bolt, né, se não me engano o nome dele, ele fez os 100 metros em 9 segundos, 9,3 segundos. Qualquer coisa abaixo disso é outro recorde. Então, se ele fez em 9,3, recorde mundial, fez em 9,2, recorde mundial, fez em 9,1, você vai ficar repetindo isso todo dia? O que isso está acrescentando? Em que isso está ajudando? É nesse sentido que eu digo. Então, nós temos um olhar equivocado
não só para a nossa vida cotidiana, para nós mesmos, quanto com relação à vida que nós estamos vivendo. As experiências que você, assim como eu, temos passado, bicho, são experiências sensacionais. São experiências que aqueles que estão chegando agora não estão tendo. Eles vão ter outros tipos de experiência, tá certo? A vida tá certa agora para eles, é uma outra coisa. Mas para nós, que vivemos toda essa história, estamos levando uma bagagem cultural, uma bagagem social, uma bagagem sabe, econômica, financeira, familiar, de relacionamentos, imprescindível. Você não é mais a pessoa que você era. Você não pensa mais como você pensava. Com certeza, hoje você é um ser humano diferente. Sim ou não? É ou não é? Então, quando eu comento as coisas, não é para falar para você que você está olhando... não, o seu Júnior está falando mal, não é isso. Entenda o que a gente está dizendo. Agora, o assunto é saúde. Então, o que a gente está tentando te explicar? Não foca no problema. Esse é um hábito ruim em qualquer circunstância da vida. Quando você diz assim, eu tentei abrir uma barraca de cachorro-quente e deu errado. Eu tentei arranjar um emprego, não consegui. Tentei arranjar outro emprego, não consegui. Tentei fazer outra coisa, não consegui. Aí eu resolvi fazer não sei o que, não consegui. Isso aí, o que você está fazendo, é piorando. Você está vamos assim dizer, de uma palavra que todos possam entender, uma linguagem bem corriqueira, né, coloquial, você está se auto-macumbando. Você está se auto-boicotando. Porque em vez de você ter um olhar no sentido de, olha rapaz, eu vou te falar, eu já passei por tantas coisas na vida, eu já fiz tantas coisas, bicho, olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso. Olha, eu tive uma barraca de cachorro-quente, bicho, eu aprendi a fazer o cachorro-quente, eu aprendi a fazer o molho, eu aprendi a comprar qual é o melhor ketchup, qual é a melhor mostarda, eu aprendi qual é o melhor pão, é nesse sentido. Aí depois, eu resolvi, não dá muito certo, aí eu resolvi fazer uma... Olha, mas quando eu trabalhei não sei aonde, eu aprendi isso, eu aprendi... Então, em vez de você olhar e reclamar porque deu errado, o olhar tem que ser, puxa vida, como eu vivi, como eu cresci, quantas coisas eu aprendi. Eu realmente não sou aquela pessoa que eu era antes. Eu realmente, olha, não importa, vou voltar, estou sendo repetitivo para você entender. Porque eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de tirar os antolhos, né? Tirar aquele capacete mental e abrir a mente. Em qualquer circunstância, o seu olhar tem que ser esse. A vida sempre vence, irmão. Preste atenção, a vida sempre vence. O planeta Terra é governado por Jesus. O Cristo que o auxilia e com ele trabalha é o governador do sistema solar, é o responsável pelo sistema solar. Deus é Pai, está em toda a realidade. Nenhum de nós está sozinho. Você tem amigos espirituais, você tem anjos que te protegem. Ah, mas eles estão me deixando aqui. Não faz isso, cara. Não faz isso com você. Não permita que um olhar desagradável, um olhar depressivo, um olhar antagônico bloqueie a sua prosperidade, bloqueie a sua saúde. Para algumas pessoas não precisam nem de inimigos. Tem gente que não precisa nem ter inimigo, porque ela mesma é o próprio inimigo dela. Ela é a primeira a boicotar qualquer tentativa de sucesso. Para que eu consiga fazer o que eu faço hoje, eu tive que testar, errar, cair 1000 vezes. Mas hoje dá certo não é porque caiu de paraquedas. Se hoje está dando certo, foi porque eu tive toda essa experiência. Agora, se em algum momento, qualquer um desses acontecimentos, por pior que seja, sabe, uma doença, uma falência, uma tragédia, seja lá o que for, qualquer um desses detalhes, se fosse omitido da minha vida, se fosse retirado da minha vida, eu não seria quem eu sou, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo, eu não teria o olhar que eu tenho hoje, não teria as condições que estão se aproximando e estão surgindo para mim, porque tudo o que está acontecendo, eu estou dizendo aqui de forma metafórica, alegórica, ok? Não estou dizendo que estão acontecendo coisas na minha vida, não é pessoal, é aqui uma colocação figurativa para você entender. As coisas que estão acontecendo hoje, de prosperidade, de saúde, seja lá o caminho que você estiver pensando, as coisas que estão acontecendo hoje são um reflexo,
são uma consequência de toda essa vivência, de toda essa trajetória. As coisas não acontecem da noite para o dia. A gente tem uma frase no GTEB que diz: ninguém dorme lagartixa e acorda jacaré. A natureza não dá salto, irmão. A natureza não dá saltos. Tudo é feito aos poucos, é um processo de evolução, é uma criação, é um sentido de criação, é um criacionismo evolucionista, a gente diz isso, né? É a junção do criacionismo com o evolucionismo, né? Darwin estava certo, mas os criacionistas também estão certos. Então a conjugação de tudo isso faz com que hoje sejamos quem somos, entendamos a vida como entendemos e tenhamos condições de exercitar a vida e enxergar a vida como estamos enxergando. Se você não tivesse passado por tudo que você passou, você não estaria agora há 15 minutos, 20 minutos acompanhando esse programa. Se você está acompanhando e buscando um esclarecimento espiritual, uma visão transcendente da vida, se você quer olhar além da parede, né? Como diz em Matrix, a colher não existe. Se você quer ver o que é que tem por trás da colher, é porque você passou por algo. É porque essa trajetória foi sofrida. O sofrimento, como ensina Leon Denis no livro, né, o problema do ser, o destino da dor, o sofrimento tem um sentido de nos empurrar para frente. Não é necessário sofrer para crescer. Não é necessário. Quer dizer, ou melhor dizendo, não é imprescindível, quer dizer, não é obrigatório sofrer. Porém, para nós, terrícolas atrasados, o sofrimento acaba servindo como uma mola propulsora. Acaba surgindo como que um deflagrador de um processo de transformação e crescimento. A gente sai da zona de conforto porque apanhou, porque sofreu, porque colocaram um rinoceronte na sala e você agora não consegue fazer mais nada. Na sua lista de prioridades, em que o item 1 da sua lista de prioridade, trocar de celular. O item 2 da sua lista de prioridade, comprar aquele sapato que você viu na vitrine do shopping. O item 3 da sua lista de prioridade, comprar aquela roupa lindíssima. O item 4 é não sei o quê. O item 5 é o carro. O item 6, aí lá no 20º, 50º, 80º, último, tá lá espiritualidade, ou religiosidade, ou Deus, a presença de Deus. Então a gente coloca todo o nosso eu na frente e vai colocando tudo o que a gente acha que é exageradamente transcendente e que por isso vai me dar muito trabalho, eu vou ter que ter compromisso, eu vou ter que mudar. É um convite à transformação. Então a gente bota tudo isso lá atrás. E aí nesse momento, quem é que bagunça a nossa lista de prioridades? Quem é que rearruma isso aí? Né? É a dor e o sofrimento. São os problemas, são as tragédias. Como a gente diz nessa figura de linguagem, nessa imagem, é um rinoceronte na sala. Deus coloca um rinoceronte rosa na sala, com bolinhas pretas. E aí ele ocupa a tua sala inteira. E aí você não consegue mais ir e vir. Você não consegue mais pensar em nada. Você não consegue mais, toda a tua lista de prioridade foi para o espaço, porque agora você não vive mais. Às vezes é um parente que ficou doente, que você tem que cuidar, é uma mãe que entrou no processo de deterioração mental, né? Entrou num problema, num processo de isquemia ou de uma síndrome teratológica qualquer, um envelhecimento precoce, seja lá qual for o processo, e aí você tem que parar a sua vida para dar atenção, ou é um filho que chega com um problema complicadíssimo, um problema que está exigindo de você uma revisão de conceitos. Então, é um rinoceronte, bicho. Ou às vezes sofre um acidente, passa a ter uma dificuldade motora, uma complicação. É o rinoceronte na sala. É Deus falando assim: olha, deixa eu te falar, filho, essa tua lista aí não tem nenhum sentido, porque a vida não é isso não. Eu vou botar um elefante na tua sala, um rinoceronte, e tudo isso aí vai perder o sentido. Você vai ter que olhar para aquilo que eu acho que é importante para você. Então, nesse momento, é como se houvesse uma revolução na sua vida. Você vira de ponta cabeça, né? Às vezes é uma separação que você não esperava. Às vezes é uma doença, uma morte trágica, uma perda de um emprego, a falta do dinheiro, a falta de uma casa. Então nós temos que entender, e é por isso que a gente está entrando no assunto por essa abordagem, a gente tem que entender que todo esse processo de burilação, né? É como que no casamento a gente fala da lixa e da madeira que vão se esfregando, vão se atritando, vai arranhando, vai ferindo, mas você mantém por um amor, por uma paixão, por um compromisso que transcende a tua racionalidade.
Esse processo vai fazendo com que a lixa e a madeira fiquem lisos, calmos, pacíficos, se entendam, interajam e passem a ser um só, como já havia nos ensinado Jesus. Na nossa vida, em sociedade, no trabalho, no nosso corpo, o processo é semelhante, irmão. Então, quando você traz essa visão de que as dificuldades são necessárias, porque nós somos muito endurecidos, nós somos muito cabeçudos, a gente não quer mudar, a gente não quer crescer, a gente não quer sair da zona de conforto, então por isso vem o problema, por isso vem os sofrimentos, a gente passa a olhar as circunstâncias da vida de uma outra maneira. Quando você aceita que essa é uma realidade necessária. Eu repito, é uma realidade essa do rinoceronte na sala, vamos assim dizer, é uma realidade necessária. Se assim não fosse, eu não andaria. Se assim não fosse, eu não cresceria, eu não mudaria. Então, vamos entender que o nosso olhar tem que mudar. Em vez de, em cada momento, em cada circunstância, em cada problema, supervalorizarmos o problema, né, colocarmos um holofote sobre o problema, né, aquela história que a gente conta do lençol branco na parede, né, o professor chega na sala de aula, quem é novo, os mais novos em ouvir o nosso programa não sabem, então a gente vai repetir, os antigos eu peço perdão. O professor chega na sala de aula, estende um grande lençol na parede, isso é do Minuto Minuto Espírita, né, da Rádio Rio de Janeiro, passa aqui também na Rádio Estilos, né, meio-dia e meia-noite. O professor entra, coloca um grande lençol branco na parede, com um pequeno pontinho preto no meio, e aí ele pergunta: Joãozinho, o que é que você está vendo aqui, na parede aqui? Ele falou: professor, eu estou vendo aí esse pontinho preto aí, bem no meio, aí está bem chamando a atenção. Mariazinha, o que você está vendo? Ele falou: professor, eu estou vendo aí esse pontinho preto também aí. E você, Aninha, o que você está vendo? Eu estou vendo esse pontinho preto aí. E você, Lucas? Também eu estou vendo, professor. Todo mundo está vendo o pontinho preto? Todo mundo está vendo, professor. Está bem aí no meio, ó. Não tem como não ver. Ninguém está vendo o lençol branco? Ninguém está vendo o lençol branco, que é muito maior do que o pontinho preto? Então, saúde, seguindo por essa linha de raciocínio, segue o mesmo processo. Se você ficar focado no pontinho preto, se você ficar focado na doença, na tragédia, no acontecimento, você não vai sair disso. Você não vai aproveitar a vida. Como sábado passado, lá na palestra do GETEB, lá na exposição do GETEB, eu falei, nós estamos completando aí um ano de trancamento, um ano de isolamento, né? Um ano trancado dentro de casa, com 200 mil pessoas morrendo, né? Um ano. E aí você que está me ouvindo, você leu algum livro nesse um ano? Porque a desculpa para a gente não aprender nada é que a gente não tem tempo. A desculpa para não fazer um exercício é que você não tem tempo. A desculpa para você não ler um livro é que você não tem tempo. A desculpa para você não cuidar da sua casa, arrumar a gaveta do seu guarda-roupa. A desculpa para você não botar em dia as roupas. A desculpa para você não aprender a cozinhar ou fazer um curso online, tem cursos gratuitos online. A desculpa é a falta de tempo. Você teve um ano trancado dentro de casa. Você fez essas coisas? O que você sempre reclama de falta de tempo, você aproveitou para fazer agora? Não, seu Júnior, eu não fiquei trancado, mas você trabalhou ou a sua empresa ficou parada? Você que tem um trabalho público, alguma coisa assim, você teve mais tempo, te deram tempo, pelo menos durante 6 meses, 5 meses, 4 meses, 3 meses. O que você fez? O seu Júnior, eu fiquei em casa remoendo a doença, eu fiquei em casa ruminando a tragédia, eu fiquei em casa assistindo a desgraça e falando, é verdade, olha, oh meu Deus, vai faltar caixão, o outro lá, o Tamarindo lá, vão morrer 3 milhões de brasileiros até agosto. Por que faz isso e fala na televisão isso? Com que interesse a pessoa fala isso em março? Que vão morrer 3 milhões de brasileiros até agosto? Você me perdoe, gente. Quem é que... Até o Tamarindo, sei lá o diabo do nome. E o cara tá até hoje na mídia aí falando que agora em 2021 vai ser pior. Por que faz isso? Quer dizer, não basta ver o pontinho preto, tem que agora botar um holofote em cima do pontinho preto. O que isso acrescenta? Em que isso ajuda?
Se porventura fossem morrer 3 milhões de pessoas até agosto do ano passado, quando foi em março, e ele fez essa previsão e todos apoiaram, a mídia falou e continua aparecendo na televisão até hoje. Se isso tivesse acontecido, o fato de saber disso mudaria, alteraria as 3 milhões de mortes? Não foi um alerta. Tá, e o que nós íamos fazer se não tinha vacina? Aliás, as vacinas que tem hoje são experimentais, né? São experimentais. Não são vacinas definitivas. 50% para uma... Isso é ridículo, né? Uma doença que atinge 2,3% e o óbito é de 0,1% em cima dos infectados, né? Porque foram 8 milhões de infectados, 200 mil mortes. Faz uma conta simples aí que é 0,2, 0,1, sei lá, 0,3%. Quer dizer, uma vacina que vai proteger 50% é a solução? Não, você tem que continuar tomando cuidado. Você tem que continuar com distanciamento social, você tem que continuar usando sua máscara, álcool gel, seja lá o que for. E agora, ano passado, adiantou falar isso? O que nós íamos fazer? Já estava todo mundo trancado dentro de casa. Todo mundo trancado dentro de casa em setembro, em junho, em julho. E aí o cara fala, vai morrer 3 milhões. Ah, que legal. Eu, meu Deus, eu vou morrer. Vai ficar desesperado. Vai resolver? Então você veja como que é necessário, é fundamental. Se você acha que eu estou falando de política, meu irmão, sai da rádio, por favor, para de assistir o programa, porque você não tem condições de conversar de forma tranquila. Me perdoe eu ser assim, agressivo, eu não sou politicamente correto. Eu vim para falar para você como a vida é. Eu aprendi sobre isso e estou transmitindo para você com uma linguagem simples. Se você acha que eu estou falando de política, para de assistir esse programa, por favor. Vai assistir o Barões da Pisadinha. Vai lá ver o coisa. Aqui é para quem é adulto, para as pessoas que são adultas, são esclarecidas, né? E não importa a idade. Adultos não importa a idade, né? Pessoas que estão entendendo a mensagem. Estão entendendo a mensagem. Não importa se a gente atinge 5 milhões ou 10 pessoas, não importa. Cada estrela do mar que salva é importante. Cada um é importante. Amém? Quem concorda, escreve amém aí, para eu saber que eu estou falando com quem eu estou falando. Então, o que a gente está dizendo para você? Para que você tenha saúde, é preciso mudar a forma de encarar a vida. É preciso que você reveja os seus conceitos. Semana passada nós te dissemos, saúde não é ausência de doença. Essa frase é estranha para quem não está entendendo o que a gente está querendo dizer. Você pode estar saudável com câncer. Mas como assim, seu João? Já está maluco? Eu falei, pois é, porque o olhar da medicina ortodoxa é a carne, não é a consciência, não é o espírito. Então, se a carne está com câncer, então essa pessoa está doente. Se a carne está com câncer, é doente. Não. Muitas pessoas têm o câncer, mas não estão doentes. A mente está tranquila, está em paz. Se morrer, tudo bem, faz parte da vida. Vou nascer de novo. Se viver, amém. Aprendi, venci, batalhei o bom combate. Vou fazer a quimioterapia, a radioterapia, vou tomar os remédios, vou me recuperar e vou seguir em frente. Foi um rinoceronte na minha sala e vou dizer para Deus, Senhor, tudo bem, que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu vou fazer e vou mostrar para o Senhor que eu tenho condições de vencer. E segue em frente. Então, a saúde vai muito além de qualquer circunstância. A saúde é uma postura diante da vida. Sabe, a saúde é encarar a vida com alegria, na certeza de que tudo que acontece está certo, sempre certo. Tudo está melhor, sempre melhor, tudo melhor. Tudo está melhor. O tempo todo, tudo está melhor. Como diz aquele mantra, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. É assim que a gente tem que encarar a vida. E aí, por esse olhar, né, dentro desse contexto aí, nós trouxemos para você, e vamos dando continuidade, que a proposta do Cristo de amai-vos uns aos outros, foi o que falamos, é uma fórmula extraordinária de saúde humana. Porque o amor é a maior fonte de atração de energia superior. Seu Júnior, por que as pessoas dizem que o amor
é bom? Por que não tem outro sentimento? E quem é que inventou isso? É coisa de cristão? Isso é coisa de religioso? Se você pensar, você pode olhar isso pelo ponto de vista religioso, mas você pode entender um pouco mais e ir além e entender sobre religiosidade. Religiosidade é um despertar íntimo, é uma reconexão com a divindade, com a própria consciência cósmica que está à nossa volta. Então nós podemos dizer para você que o amor, ele só é fundamental aqui no nosso planeta porque essa energia de paz, de bem-estar, de harmonia, de transcendência, esse sentimento traz essa noção de que, sabe, vale a pena viver, valoriza alguns aspectos da nossa realidade. Esse sentimento, o amor, e ele é bem abrangente, né? Tem o amor de pai, tem o amor de mãe, tem o amor do filho, tem o amor do sexual, tem o amor ágape, né? Então são várias perspectivas desse sentimento e vários desdobramentos, né? Porque o amor, assim como qualquer sentimento, ele está no mundo subjetivo, ele não está na realidade objetiva, né? Ele está na realidade das ideias, dos pensamentos. O amor não é um comprimido, não, vou tomar um comprimido de amor, não é assim, né? O amor não tem nada, o sentimento do amor, ele... Por que ele é benéfico? Por que ele é interessante, né? Por que ele é importante para a nossa vida? Essa energia cósmica que permeia toda a realidade à nossa volta, essa energia cósmica que é a própria presença do Criador em nós, essa manifestação da consciência cósmica universal nessa energia, ela se traduz no nosso pensamento, na nossa realidade, como amor. Então nós consideramos amor porque é a palavra que nós encontramos que melhor expressa esse conjunto de pensamentos, ideias, sentimentos e realidade. Então veja, não é amor porque é bonitinho. Não falamos de amor porque está na Bíblia, Deus é amor, ou em algum livro sagrado. A gente não fala de amor porque é politicamente correto ou porque as pessoas dizem que... Não. A ideia de falar de amor, ou de colocar o amor como sendo a cura, é porque esse sentimento, essa energia, ela nos traz a impressão, ela é um símbolo, é um signo de linguagem que faz com que você identifique o sentimento, identifique a energia. Então não é uma invenção religiosa. Se por acaso em outra cultura talvez tenha outro nome, em outro mundo talvez tenha outro nome. Para nós, terrícolas atrasados, aqui numa realidade tupiniquim, é amor. E nós precisamos vivenciar essa experiência. E aquele filósofo, o mestre, o caminho, a verdade e a vida, o que exemplificou isso no dia a dia e nos serve de farol até hoje, é o Cristo Jesus. Ele colocou a lei principal: amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o teu próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis, aí estão todos os profetas, disse ele. Guarde apenas estas e descobrirá que estará cumprindo todas as demais. Então, quando ele nos propõe isso, ele simplesmente traz um código de conduta, de comportamento, que inexoravelmente nos levará à saúde, assim como à prosperidade, às bem-aventuranças, à prosperidade e por aí vai. Então, esse é o sentimento que devemos perseguir, o amor. Como cristais o amor na presença de Deus.
Como dissemos semana passada, o amor reequilibra a mente. Inclusive foram feitas experiências com monges budistas em estado de contemplação e de meditação, colocando-os dentro de tomografia, no equipamento de tomografia computadorizada, né? Colocando dentro de equipamentos para perceber a mente, né? O cérebro, as sinapses, ver onde é que as energias estão passando, e percebeu-se que naquele momento em que eles estão num estado de conexão com uma divindade, ou com o divino, ou com um todo, regiões do cérebro que normalmente não são eletrificadas passaram a ser. Então são acessadas informações e campos, né, do cerebelo e de outras regiões do cérebro que normalmente não se utiliza. Percebeu-se que aquele estado meditativo, contemplativo, aquele estado de relaxamento, de meditação, a verdadeira conexão com o amor, faz com que, inclusive, a nossa mente funcione melhor, o nosso cérebro funcione melhor. Então nós dissemos para você, o amor reequilibra a mente, influenciando a constituição atômica das células, reequilibrando também o corpo espiritual. Veja, quando a gente faz aquele programa, quando a gente fez aquele programa falando sobre a conexão entre a física de partículas e a espiritualidade, nós dissemos para você o seguinte, veja, a energia cósmica universal apresentada pelo Espiritismo é a matéria-prima onde a consciência criadora age. Esse campo de energia é como se nele não houvesse vibração. É como se ali o elétron não vibrasse. É um campo neutro que não interfere na comunicação a nível atômico entre os elétrons parelhos. Os elétrons que entraram no estado de correlação mantêm-se em conexão mesmo distantes, porque estão mergulhados nesse mar, nesse campo de energia neutro, nessa energia cósmica, essa piscina que está à nossa volta, e então essa piscina ela não interfere na comunicação e no relacionamento a nível atômico, porque ele é neutro, é o zero, é a massa, é a matéria, é a energia que a divindade ou a consciência utiliza para criar vida ou para criar consciência em diversos níveis. Essa energia permeia toda a realidade, tudo é feito disso. Tudo vem disso. O campo é a única realidade. Tudo vem do campo. Tudo é energia. Matéria é energia condensada. Energia é matéria dissipada. A consciência vem do campo. Podemos dizer que a consciência é a energia condensada em algum nível. Assim como a energia é a consciência dissipada. É uma analogia possível. Sendo assim, se a própria consciência cósmica age nesse campo de energia que interage com toda a realidade cósmica, e isso é provado e comprovado pela proposta dos elétrons parelhos, isso está no estudo que a gente faz sobre física quântica e espiritualidade. Isso quer dizer, meu amigo, que a consciência também, por interagir no campo e por esse campo fazer parte de toda a realidade, nas diversas subdivisões, nas diversas dimensões, a própria consciência criadora, que nós chamamos de Deus, por falta de palavras melhores, essa consciência está presente e por isso ele está em nós. E interage com toda a realidade, todos estamos conectados, falamos sobre isso. A teoria da unidade, somos todos um, viemos de uma mesma origem. Então, quando você se aproxima desse estado de plenitude, de felicidade, de amor, você se aproxima do campo. Se você se aproxima do campo, meu amigo, você se aproxima de Deus. Virgem Mãe Maria. Eu já disse isso aqui, cara. Tudo o que a gente te ensina tem fundamento, bicho. A gente não fala aqui uma vírgula sem ter um fundamento. O mensageiro pode não ser perfeito, o mensageiro comete erros, mas a mensagem está perfeita, cara. Não desvalorize a mensagem porque o mensageiro é imperfeito. Se liga no que eu estou te dizendo, amigo. A solução é o amor, é o caminho para a paz, para a felicidade, para a saúde. A felicidade, dissemos isso,
e o amor, principalmente, fortalecem a imunoglobulina. Repetimos apenas isso hoje. Que é uma glicoproteína que no final protege o corpo dos ataques dos antígenos. São proteínas estranhas ao corpo que geram doenças. Esse estado de amor neutraliza as toxinas e protege você. Então o auto-amor gera a autocura. E por isso nós te dissemos, quando você busca a cura apenas olhando para um remédio, para a carne, não, eu vou tomar esse comprimido para curar a carne. Você tem que curar a carne, tudo bem, não estou dizendo o contrário. Até porque, até que a cura do espírito, né, possa descer para a carne, leva tempo, não é instantâneo. Assim como a doença para manifestar na carne demorou, a doença para manifestar, a saúde para manifestar na carne demora. Então você usa de algo que atenue o sofrimento, que são os remédios. O médico está cumprindo a função dele. As vacinas, os remédios são necessários, mas são insuficientes. Se você não mudar a sua mente, a doença volta. Volta e volta várias vezes, de formas diferentes, cada vez mais graves. Porque a função da doença, como eu disse alguns minutos atrás, é o elefante na sala, ou melhor, o rinoceronte na sala. A doença, então, tem a função de chamar você, de tirar você da zona de conforto e dizer para você, filho, a sua vida é mais do que isso. A sua vida pode ir embora a qualquer momento. A nossa vida é fugaz. Você viu aí quantas pessoas que estavam conosco de repente morreram. Rapidamente. Não é esse ano, não. Todo ano, né? Todo ano morre gente. Ano passado foram mais de 260 mil pessoas mortas por problemas pulmonares. Então, sabe, acidente de carro mata mais do que a guerra do Vietnã. Por ano. É uma guerra do Vietnã que morre por ano. Então, o tempo todo estamos perdendo pessoas. A nossa vida é frágil. E nesse momento, o que Deus está querendo dizer? O que essa consciência que está em você está querendo dizer? Cara, será que não está na hora de você rever seus conceitos? Veja como tudo passa rápido, cara. Seu pai está aqui, amanhã morreu. Seu avô estava aqui e morreu. Sua mãe, seu filho passa, cara. Vamos perder essa oportunidade? Então não adianta tomar o remédio. Tem que transformar. Senão você só remedia a dor. Remedia o sofrimento, não cura definitivamente. A cura é a transformação, porque o corpo astral permanece sujo. Nós te explicamos esse fenômeno da doença. A doença é como se fossem energias deletérias que ficam presas a seu corpo espiritual, que é uma camada de energia que envolve o teu espírito. E essas energias deletérias, elas vão se juntando, vão se aglutinando, descem, é um decantamento, descem para o plano físico e manifestam-se na carne. Então, nós precisamos fazer o quê? Com que esse corpo astral se limpe. É a túnica alva do festim de bodas que Jesus já havia dito. Seu Júnior, como eu faço isso? Muda o comportamento, pare de beber, por exemplo. Ah, seu Júnior, você vai me cortar a cerveja? Sim, claro. É a primeira coisa que você vai parar, porque é o mais assintoso. É o que é mais corriqueiro, bicho, é o mais popular. É o cervejal, é o churrascal. Quando falamos de alimentação, nós te dissemos. Você que está me ouvindo, você se alimenta da morte. Você come vísceras cadavéricas. Seu Júnior, isso é agressivo. Bicho, se eu for muito suave, né, igual alguns irmãos espíritas, vai demorar. Vai demorar. O espiritismo tem quase 200 anos, está demorando demais. A gente tem que ser mais contundente. Você está se alimentando da morte de seres. E seres que morrem em sofrimento. Então, quando você se alimenta do boi, da carne, do porco, você está se alimentando daquela energia de dor, de sofrimento. E o nosso organismo não está mais pronto para isso. Quando você bebe a cerveja, além da cota física e o torpor que acompanha, uma alegria, né, uma felicidade temporária, vem também uma cota de energia deletéria, que prejudica. Se você começa na juventude, com 30 anos, já começam a aparecer a lesão espiritual. O seu espírito já vai estar lesionado.
E é uma lesão já tão acentuada que as células do fígado, do estômago, que forem sendo formadas, vão se utilizar daquela forma que é o teu espírito e serão copiadas com defeito. Tornam-se células defeituosas. Aí começa a aparecer problema digestivo, hepático. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque tudo que você come faz mal. Além das questões sociais, além da questão física. Preste atenção, a reencarnação é um processo que não foi concluído quando você nasceu. Aliás, sábado agora nós temos a palestra, a apresentação da nossa irmã Alice, falando sobre ansiedade pelo ponto de vista espiritual. Acho que você deveria estar conosco no GTEB nesse sábado para aprender as soluções, porque não adianta, como eu te disse, mostrar o pontinho preto, tem que apresentar as soluções. Então eu acho que você deveria estar conosco lá no GTEB, Travessa São José 22, às 16 horas, para aprender a solução da ansiedade. E no outro sábado, volto eu a fazer a minha apresentação, nós vamos estar falando sobre o processo do nascimento. Desde a fecundação até o nascimento. E nós vamos lembrar que a reencarnação não termina com o nascimento da criança. A reencarnação é um processo dinâmico. É um processo dinâmico. O professor já falecido Jorge Andrés dizia que esse espírito, esse corpo espiritual, é um modelo organizador biológico. É como se fosse um modelo que orienta a formação de novas células, no transcorrer da sua vida. Então, durante a sua vida, as células vão sendo formadas pela orientação do que está gravado no teu espírito. E a gravação no espírito está sendo alterada pelo seu comportamento, pelos seus sentimentos, pelo hábito, pelo seu mau hábito de tentar fugir dos problemas com entorpecentes, com drogas, com álcool, tentando fugir do problema, colocando uma música que excita o tempo todo, colocando uma música que te excita. Ou seja, não, eu gosto de ouvir música que me traz alegria. Eu gosto de ouvir a música que me traz alegria, me bota pra cima, porque eu vou ouvir uma música assim e vou ficar triste. Por que isso? O que está acontecendo com você que você não consegue mais ficar quieto em silêncio? O silêncio te traz depressão? O silêncio te traz tristeza? Ouvir uma música agradável está fazendo você ficar triste? Tem algum problema em você. Alguma coisa não está funcionando bem em você. Alguma coisa está puxando você para baixo. Porque isso não é a normalidade. A normalidade é estar feliz, é estar em paz consigo mesmo, esteja onde estiver. Quando você começa a ter dificuldade de estar em paz com você mesmo, é um sinal de desequilíbrio. Quer dizer que se você parar, a tendência é cair. Então você tem que estar sempre jogando para cima. É sinal que o espírito já está maculado. É sinal que a sua consciência já está gerando energias deletérias, prejudiciais. Energias que trazem depressão. E por que nós estamos permitindo isso? É daí que vem a necessidade de sempre consumir álcool, sempre estar com os amigos, sempre alegria. Festa, de todo dia é dia de festa, todo dia é dia de festa. Em que momento você vai crescer? Em que momento você vai virar homem? Em que momento você vai virar uma mulher e assumir o seu papel na vida? Em que momento você vai deixar a juventude, ou melhor dizendo, me perdoe o erro, em que momento você vai deixar a puberdade, né? Essa inocência irresponsável para trás? Precisamos assumir a nossa cota de responsabilidade nesse problema que estamos vivendo atualmente. Qual é a sua participação em tudo isso? Então, se o modelo biológico é o seu espírito, que é a sua consciência, a forma como você encara o mundo altera a formação eletromagnética dessa camada que serve de modelo, fazendo com que ela influencie na formação de novas células. Então, a reencarnação cotidiana, a reformulação de novas células, veja, irmão, num ciclo de 18 meses a 24 meses, ou seja, até 2 anos, quase todo o seu corpo foi refeito. Você já tinha pensado nisso? Num ciclo de 2 anos, você já não é mais a mesma pessoa. Com exceção de algumas células que têm dificuldade de duplicar, né, como o sistema nervoso, algumas células hepáticas, algumas células hepáticas, o restante do seu corpo, todo ele é refeito, morre e nasce todo dia. O mais simples de entender são as unhas.
que crescem o tempo todo. Vão empurrando as células mortas para a beirada e vão surgindo células novas. E aí você vai lá e corta. O seu cabelo cresce todo dia. A sua pele, se você passasse a mão na sua pele e olhasse por um microscópio, você ia ver várias células mortas caindo da sua epiderme. Embaixo, células novas estão surgindo, empurrando as células velhas para fora. Por dentro do seu corpo, todo ele é refeito em até 2 anos, em até 18 meses. Essas novas células, se a forma, se a orientação não é genética, a genética já é uma consequência do espírito da consciência. Porque se a consciência entrar em desequilíbrio, a genética gera um problema sério. Ah, tá gravado na genética. Você acha que quem gravou na genética? A genética existia? Ela pré-existia antes? Não. Então, da onde veio a consciência? Da onde veio a consciência? Se você me disser que tudo é genético, eu te perguntaria, aonde está a consciência? Lembra que nós falamos no primeiro programa, 3 programas atrás? Casos de pessoas de experiência quase morte, se depois de 30 a 60 segundos o cérebro para de mexer, para de ter agitação energética, né? Para de correr energia no cérebro depois de 60 segundos, como é que pode uma pessoa depois de 20 minutos voltar e relatar detalhes de tudo o que aconteceu naqueles minutos? As conversas que aconteceram na outra sala, aonde estava a consciência se ela não estava no corpo físico? Já que o cérebro estava parado, sem atividade, da onde veio o pensamento? Aonde estava a consciência? Aí é que a ciência, né, a porca torce o rabo. Porque os que muito sabem percebem que não sabem nada. Já te dissemos isso. Toda a nossa ciência resume-se em 5%. Já te disse isso, estou repetindo. Todo o nosso conhecimento resume-se em 5%. Os outros 95% nós não estamos enxergando. Sábado na reunião eu falei isso. Nossos olhos só veem dentro de uma faixa de frequência. Os nossos ouvidos só captam sons dentro de uma faixa de frequência. Todo o restante é descartado. A nossa visão é tão precária que o que você vê é um reflexo dos fótons nos objetos. Você não vê o objeto, você vê o reflexo. Então, se você olha para uma parede e ela é azul, a lâmpada emitiu fótons, que são pequenas partículas de energia luminosa. Essas partículas bateram na parede, a parede absorveu todos os fótons e ricocheteou, devolveu apenas o azul. E atingiu seus olhos e sensibilizou o sistema óptico, e você viu a parede azul. Isso quer dizer que a parede em si é invisível. Ela só é visível dentro desse espectro luminoso. Você já parou para pensar, então, que a sua visão não capta tudo o que é real? Os nossos ouvidos não captam tudo o que é real. Existem sons que nós não ouvimos, são inaudíveis para a espécie humana. Os nossos sentidos são frágeis, são poucos, nós somos primitivos. Existe todo um universo em torno de nós. Dizia Paulo, há uma nuvem de testemunhas em torno de nós. Ele disse isso há mais de 2000 anos. Estamos todos rodeados por uma tal nuvem de testemunhas. Então, toda essa realidade extrafísica não é captada pelos nossos sentidos, mas é realidade. Então, a nossa ciência pragmática, ortodoxa, baseada em materialidade, em matéria, só atinge 5%, porque os 95% que transcende os seus equipamentos são simplesmente descartados. É por isso que nós, cristãos espiritualistas, rogamos sempre aos cientistas, aos médicos, que se debrucem sobre o restante e simplesmente não rejeitem. Parem de rejeitar a realidade, aceitando apenas aquilo que vocês acham interessante para talvez confirmar aquilo que vocês acham que sabem. A gente não entende, né, cara? A vida é muito mais. Somos nós que causamos as nossas próprias dores. Não é Deus que envia doenças, não é Deus que envia, não é Deus. Deus não pune nem abençoa ninguém. Deus não pune nem abençoa ninguém. Somos nós
Ele já fez a parte dele. Ele está em nós. Ele está no meio de nós. Mas ele nos deu a liberdade. E o que nós vamos fazer com a liberdade? O que nós estamos fazendo com essa liberdade? Então não é Deus que envia doenças e preestabelece as doenças. Não é Deus. A doença é apenas uma lei física de causa e efeito. Uma lei criada por ele, por Deus, com certeza. O corpo físico é uma consequência do corpo astral. É uma esponja do corpo astral. É como se fosse um mata-borrão, onde a sujeira fica gravada, para que o espírito fique sempre perfeito, para que o modelo, a forma, fique sempre perfeita. Hoje, os cientistas, os poucos cientistas que ainda tentam entender essa realidade que transcende os equipamentos, já percebem que neurotransmissores como a dopamina, a serotonina, a melatonina, noradrenalina, causam efeitos em nossa vida. A dopamina reduz a ansiedade, melhora o ânimo, mas onde é que você acha a fonte da dopamina? Por exemplo, em atitudes simples, como a gratidão. Ah, seu Júnior, gratidão produz dopamina? Sim, meu irmão. Eu estou te dizendo, são pensamentos, são comportamentos que geram um campo de energia e influenciam positivamente as glândulas, o teu corpo físico, para que possam produzir o que é necessário. Então a gratidão, exercícios físicos geram dopamina. Reduz a ansiedade, melhora o ânimo, traz energia e motivação. A serotonina, por exemplo, melhora a capacidade de tomar decisões, reduz os maus hábitos. Mas como é que você como é que você produz serotonina? Quando você tem um olhar otimista, quando você muda a forma de encarar a vida. O seu corpo produz naturalmente, sem necessidade de tomar remédio. É a sua mente que produz. Tudo está em você, eu já te disse isso. Os remédios são importantes quando a gente tem dificuldade de produzir. Mas nós produzimos a cura. Produzimos a autocura. Assim como tomar banho de sol produz melatonina, que melhora a qualidade do sono. Melhora a qualidade do sono. Toma banho de sol e você melhora a qualidade do sono. Ainda, além de fixar a vitamina D, não é isso? Fazendo com que haja uma elevação do sistema imunológico, o teu corpo fica mais protegido. Então toma banho de sol, por favor. Existem ligações entre hábitos e a produção de neurotransmissores que podem reduzir a ansiedade, aumentar o relaxamento, diminuir a dor. Só que a medicina, em alguns momentos, para. Mas nós estamos aqui para dizer para você que isso é verdadeiro, meu amigo. Os sentimentos que podem adoecer ou produzir a saúde estão na sua mente. Seu Júnior, os sentimentos estão no coração. Já te dissemos, não estão não, irmão. Os sentimentos estão na sua mente. O coração não tem sentimento. O coração é uma válvula, é uma bomba. A função do coração é puxar energia e jogar para o outro lado. Puxar o sangue e jogar para o outro lado. Só isso. É uma bomba que puxa o sangue de um lugar e empurra para o outro. Então ele faz com que o sangue continue sendo movimentado pelo corpo. Essa é a função do coração. Não tem lá terminais nervosos que façam gerar sentimentos. Então onde é que estão os sentimentos? Os sentimentos que podem me curar, assim como os sentimentos que estão me adoecendo, aonde eles estão? Pois é. Por isso que o seu Júnior está explicando para você a importância de controlar a sua mente. Controlando a forma como você encara o mundo. Os sentimentos, meu irmão, não estão no coração. Estão na sua mente. A sua mente produz os sentimentos. Não é o coração que sente, é a mente. É o pensamento. E sobre ele você tem ingerência. Como é que você faz com que bons pensamentos transformem-se em bons sentimentos na sua mente? Buscando uma água boa, buscando uma alimentação para o espírito boa.
Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Quem nunca ouviu isso? Não só de pão vive o homem. É necessário você alimentar o teu espírito com boas informações. Se você tiver um olhar restrito, achando que a vida é só isso aqui, a vida perde o sentido, filho. Nasce, cresce, envelhece, morre, adoece, perde pessoas, outras vêm, outras vão. Vida besta, morre a qualquer momento sem sentido, não fez nada. Como a gente já te disse, é um alicate na caixa de ferramenta. É você que está fazendo isso com você. É você que está fazendo isso com você. Então, o que você precisa fazer? Buscar boas informações. Primeiro, alongar a perspectiva de vida, alongar a visão, fazendo com que você possa olhar mais à frente, fazendo com que você veja com maior profundidade, entendendo a vida além desse dia a dia. Trabalhar, ter dinheiro, pagar conta, trabalhar, ter dinheiro, namorar, beijar, trabalhar, pagar contas. Além disso, a vida é mais do que isso. Te dou uma dica boa. Procure algo que você possa fazer que ninguém te pague, mas que as pessoas fiquem gratas. Desenvolva um trabalho altruísta, desenvolva um trabalho desinteressado. Ajude alguém, faça parte de algum grupo. Tem pessoas que querem viajar, você está desocupado, ajuda as pessoas que têm dificuldade, ajude, vai fazer planejamento. Oh, não, eu quero ser voluntário, eu quero dar um sentido para a minha vida. Faça parte de uma religião, busque uma religião. Ah, as religiões não prestam. Quem não presta somos nós, irmão. São os seres humanos que não prestam. As filosofias são boas, cada uma delas tem uma resposta. São como se fossem escolas. Procure aquela que te agrada. Ah, eu não gosto dessa porque essa faz isso, eu não gosto daquela porque... Então procure uma que você acha que é legal, mas vai. Enganje-se, faça parte. Interaja. Dê um sentido para a sua vida. Mostre que vale a pena viver, é prazeroso viver, faz bem servir o próximo. Eu me sinto bem quando eu estou servindo o próximo. Eu fico feliz, me enche de alegria. Talvez, né, eu esteja produzindo esses neurotransmissores que trazem alegria. Talvez a serotonina, talvez a dopamina estejam sendo produzidas, né? Então esse sentimento de servir o próximo, de ser útil, faz com que eu me cure. Faz com que eu me sinta bem, faz com que a minha vida tenha um sentido. Semana passada eu encerrei dizendo para você e dou continuidade, porque a gente está pincelando vários assuntos dentro do programa de hoje. Peço desculpas, eu estou vendo várias mensagens chegando aqui, já vou ler todas elas. Peço desculpas por não ter lido ainda. Você pode interagir com a gente não só pelo nosso canal do YouTube, quem está na Rádio FM pode mandar uma mensagem para o WhatsApp 99606-2700, 99606-2700. Em breve estaremos ali no Instagram, né? Não, perdão, no Instagram não, no Telegram, 99606-2700. Você pode mandar sua mensagem, pergunta, né? Marisa está colocando pra gente aqui, a Marisa da CP Tortas, a melhor torta da região, né? Eu e minha família sempre celebramos as nossas festas e comemorações, aniversários, com as tortas da CP Tortas. Ó, isso que eu tô falando aqui é gratuito, viu? A Marisa nem sabe. A Marisa, eu só vi o nome dela e me lembrei, porque é verdadeiro, não tô fazendo aqui jabá não, pode acreditar. Marisa acabou de botar aqui, boa noite, pode enviar o link para fazer para o programa? Ah, vou mandar agora, tadinha, a Marisa me mandou isso há 3 dias atrás, vou mandar. Deixa eu aproveitar que eu fiz esse pequeno break aqui, para me ler algumas mensagens de pessoas, o programa já vai acabar, já deu aí 1h05, 1h15 de programa, né? Tá na hora de acabar já. Vamos desde o início aqui, ó. A Ana Cristina, já tinha dito, eu já tinha lido da Márcia Borges também, Lídia Cordeiro também, Fábio, boa noite, Nicole, Roberto Augusto, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, ele está no meio de nós, muito obrigado, viu, ele está no meio de nós, Roberto, obrigado pela sua presença. A Kátia Monteiro, boa noite, Alicinha, Mariana Braga, muito boa noite, Rosana da Costa, muito boa noite, lindona, obrigado pela sua presença. Verinha lindona também, boa noite. Roberto Augusto, boa noite. Deu aqui um amém naquela hora que eu falei do amém. O Roberto Augusto, a Mariana, a Ana Cristina, o Fábio Marzulo, a Lídia, a Nicole, a Alicinha e todo mundo. Ah, que saudade.
A Márcia Borges Bolsonaro. Tá ótimo o programa, seu Júnior. Obrigado, Marcinha. Carmen Souza, boa noite. Incrível o programa de hoje. Obrigado, Carminha. Que Jesus te abençoe abundantemente. A Márcia Borges botou: Deus é perfeito em tudo o que faz. Tudo colabora para o bem de quem vive em consonância com Cristo. Amém, 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 Márcia. O Roberto botou: sejamos calmaria. Já tem muita gente sendo tempestade. Ótimo essa frase. Adorei essa frase. A Mariana, eita, escola de médios. A Marisa botou: boa noite. A Lina, boa noite, seu Júnior, a todos. E a Alicinha botou: vou ficar quieta para não dar spoiler. Risos. Simoninha, lindona, deve estar lá em Bangu, lá em Bom Sucesso ouvindo a gente. Obrigado, Simone, um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a todos vocês pela audiência. Muito obrigado. Rose Bal, seja bem-vinda, Rose. Não deixem de dar o seu like aí na nossa transmissão ao vivo, né, e de se inscrever no nosso canal, quem não estiver inscrito. E nós estamos aí, não sei se vai dar tempo de encerrar hoje. Será que dá tempo? Deixa eu ver o que tem de slide aqui. Na teoria, não vai dar, porque semana que vem a gente tem um assunto muito, muito interessante para falar, né? Então não vou encerrar hoje não. Vamos só completar essa etapa aqui da apresentação. E aí nós voltando ao assunto, um minuto para água, deixa eu pegar um minuto para água aqui, por favor. Então nós já havíamos dito para você que as pessoas que ficam apontando erros, né, procurando culpados, pessoas azedas, amargas, que ficam procurando erro em tudo, ficam procurando erro em todos, elas entram no processo de não aceitação, não vivem a vida com felicidade, porque a realidade mental delas é antagônica, é oposta à realidade física, e por isso ela se sente tão em discordância. No fundo, ela gera uma não aceitação, uma autonegação, vive um mundo de erros, acaba não aceitando e não se perdoando. Essa realidade de você ficar achando, criticando tudo, apontando erros em tudo, faz com que você viva num mundo em que tudo está em erro, tudo está errado, nada está de acordo, nada está conforme. Você acaba não aceitando e por conta disso se sente culpado. Culpado porque a sua realidade não condiz com aquilo que você pensa. Você acaba vendo nos outros aquilo que em você é motivo de desequilíbrio, né? Quando eu vejo um erro demais, é porque os meus olhos estão vendo errado. É porque eu gravei na minha consciência mais profunda aquele erro, talvez de vidas passadas ou dessa existência. Então, se, por exemplo, eu reclamo muito porque a pessoa tem um certo hábito ou uma certa maneira de agir, é porque eu já fiz aquilo. E aquilo me causou tristeza, aquilo fez de mim uma pessoa ruim. Então hoje eu reconheço que aquele comportamento, aquela atitude é ruim. E por isso no meu subconsciente vem um alerta: não aceite isso, porque isso é ruim. Então quando os meus olhos condenam tudo, é porque eu estou me culpando. Eu estou me culpando, eu estou me condenando por erros que eu cometi no passado. Daí vem a falta de felicidade, a falta de perspectiva, um olhar triste e depressivo com relação ao futuro. Né? Você acaba vendo em tudo aquilo que para você é um motivo de desequilíbrio. Falta auto-perdão. Isso acaba gerando doenças. A pessoa culpa o emprego, culpa a esposa, culpa o marido. Tem gente que já saiu do emprego há 300 anos. E até hoje fala do emprego, reclama. O acontecimento já foi, a experiência já foi vivida, mas a pessoa está vivendo isso ainda. Parece que ela vive aquilo todos os dias. Então ela fica procurando culpa na esposa, no marido, culpa o passado, não aceita, não se perdoa porque errou. Eu já fui beija-flor do campo, seu Júnior. Hoje eu sou tiririca do brejo, mas eu já fui beija-flor do campo. Então fica procurando esses acontecimentos como se isso fosse a solução do mundo. E não é. E é por isso que eu estou te falando, e falei antes, que é a sua mente que gera o problema. Você tenta fugir disso, isso gera ansiedade, angústia, gera fobia, trauma. São olhares, pensamentos, ideias, né, em que você fica se olhando e se culpando, porque vive num mundo onde tudo está errado, só você está certo. Por que eu estou aqui? Né? Em que eu errei para estar vivendo isso?
E aí entra nesse processo de angústia, gerando ansiedade e às vezes tristeza e depressão. É falta do auto-perdão, da não aceitação de si, porque não vive no mundo que imaginava. Aquele mundo perfeito que imaginou viver, não vive. Então fica se culpando, não aceita. Gera auto-obsessão e autocondenação. Pessoas, por exemplo, né, que vivem no passado, não aproveitam o hoje, vivem não aceitando o que ocorreu ontem, condenando-se também, às vezes, por coisas das circunstâncias que estão vivendo hoje, né? Como eu disse, eu já fui beija-flor do campo, seu Júnior, hoje eu sou tiririca do brejo. Mas como eu já fui beija-flor e perdi, hoje eu sou um tiririca do brejo, então eu me culpo por ter perdido aquela condição de beija-flor. Tá dando para entender? Então ficam se culpando também por terem caído dessa forma, por estarem vivendo essa experiência desagradável. Então viveu um passado maravilhoso, mas o presente não é tão maravilhoso. Gera doença, perturbação emocional e mental. Então nós dizemos, pare de reclamar. Pare de reclamar. Pessoas que reclamam o tempo todo são pessoas depressivas, são pessoas infelizes. Pare de reclamar. Para de ver o copo meio vazio. Pare de ver o pontinho preto no meio do lençol. Alongue a sua visão, abra os seus olhos. Olhe um pouco em volta de você. Pessoas estão em condições terríveis, bicho. Pessoas estão vivendo em condições terríveis. Muito mais simples do que você está vivendo e estão felizes às vezes. Isso acontece também muito com as pessoas que têm excesso. Já dizia, né, o Legião, né? Renato Russo. Quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. E a gente esquece que temos condições de andar, temos condições de pensar, temos condições de trabalhar. Reclamamos porque não temos o excesso supérfluo. Ah, seu Júnior, não, mas é porque eu estou precisando de uma circunstância tal, de uma circunstância tal. Será? Será que a gente já não tem? Será que não dá para a gente agradecer pelo que já tem? Será que não dá para a gente ser feliz, buscar a felicidade com o que já tem? Será que aquele excesso, aquele detalhe realmente é suficiente para nos trazer a tristeza? Então nós dizemos, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela vida que você tem. Agradeça por você ter um filho ingrato. Porque por mais ingrato que ele seja, você deu vida. Você gerou vida. Aquele que não aceita e reclama demais, não está pronto para ter. Se você reclama demais de tudo o que tem, se você reclama demais da sua casa, do seu carro, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, então você não pode ter. Deus vai tirar de você. Deus vai tirar de você porque você não está sabendo ter. Filho ingrato, dizia Jesus. Joga lá fora onde há choro e ranger de dente. Você não está sabendo valorizar o que já tem. Você não está sabendo valorizar as benesses, as bênçãos. Então agradeça. Pare de reclamar e agradeça mais. Podia ser bem pior, meu amigo. E será que nós temos que deixar sofrer tanto para reconhecermos? Então, semana que vem, dando continuidade a esse programa, vamos falar para você, eleve o seu padrão vibratório, seja perseverante, exercita-te na caridade e limpe as suas portas, as portas mentais, a porta fonética, as suas atitudes, limpe o seu HD, controle o seu ego, não queira carregar o mundo. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Algumas pessoas querem carregar o mundo. Não é suficiente o próprio sofrimento, quer pegar o sofrimento do outro. Uma coisa é você cuidar de uma pessoa, outra coisa é você querer assumir a cruz dela. Disse Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
Então cada um carrega a sua cruz, filho. Seu Júnior, mas é porque o meu filho, ele não está aprendendo, o meu filho não está fazendo isso. Deixa seu filho sofrer, pelo amor de Deus, em nome de Jeová. O sofrimento libertou você, então agora é a hora dele ser liberto. Você não deixa o outro sofrer, então ele não vai se libertar nunca. Enquanto não bater no fundo do poço, não vai para cima. Eu sei que é desagradável, mas semana que vem a gente vai conversar sobre isso. Não queira carregar o mundo nas costas. Nem Jesus veio para fazer isso, então por que você quer fazer isso? Limpe a sua mente, controle o seu ego. Semana que vem, tudo isso e muito mais aqui no seu programa Despertar. Muito bem, estamos encerrando mais um programa Despertar. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Se você achou que o programa foi interessante, não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like ou o seu dislike, deixar seu comentário no vídeo, nos outros vídeos, assista os outros vídeos do canal, né? Veja se realmente vale a pena, se realmente é o que você imagina que é, né? E se você achar que é interessante, inscreva-se no nosso canal, tá certo? Divulgue o nosso canal, manda para as pessoas que você achar que precisam ouvir esse tema, esse assunto. Se gostou, fala com a gente, Sr. Júnior, tá muito bom. Se tiver ruim, fala, não, Sr. Júnior, o senhor errou por causa disso. Assim você nos ajuda a melhorar sempre. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui pela Rádio Estilos FM, né? A nossa rádio comunitária em Sepetiba, no Rio de Janeiro. E a você que está com a gente no nosso vídeo do YouTube. Você que está assistindo ao vivo, muito obrigado. Você que está vendo gravado, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que retomamos agora nessa semana os estudos, as lives de estudo aqui no nosso canal. Então hoje, terça-feira, é o programa Despertar, de 9 às 10h30. Toda quinta-feira, depois das 8 da noite, temos a transmissão do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda quinta-feira, depois das 8 da noite, o estudo do Evangelho. Toda sexta-feira, às 8 da noite, lá da sede do GETEB, o estudo da doutrina espírita, seguido de alguma obra de Ramatiz. Atualmente, na doutrina espírita, nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, e na obra de Ramatiz, nós estamos estudando o livro Sob a Luz do Espiritismo, um livro sensacional, com temas importantíssimos, atuais. Nesse livro, Ramatiz fala sobre o suicídio, fala sobre aborto, fala sobre exorcismos, fala sobre a mente, o poder da mente, fala sobre sexo, enfim, são temas importantes, necessários. Toda sexta-feira, às 8 da noite, com a transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube. E aos sábados, a transmissão da reunião lá da sede do GETEB. Conheça o nosso site, trabalhadoresdobem.com. No nosso site você tem todas as informações dos tratamentos, né? Os tratamentos de desobsessão, de cura espiritual, tratamento de antigoécia para sua casa, para desfazer magias, as consultas com os guias de Umbanda, os tratamentos de fluidoterapia, a escola de médiuns, onde a gente ensina vários outros assuntos. Tudo isso que a gente fala aqui tem um fundamento que a gente explica lá na escola de médium. Tudo isso está bem claro para você entender lá no nosso site, trabalhadoresdobem.com. Espero você sábado, agora, 4 da tarde, lá na sede do GETEB, Travessa São José 22, atrás do antigo Hospital da Croácia, em Sepetiba. Travessa São José 22, atrás do antigo Hospital da Croácia, em Sepetiba. Espero você nesse sábado, às 4 da tarde, ok? O WhatsApp nosso sempre à sua disposição. Não, agora vai ser o Telegram, né? Mas por enquanto ainda é o WhatsApp 99606-2700. 99600-27... perdão, nada disso. 99606-2700. 99606-2700, tá ok? Vamos à nossa prece de encerramento aqui na rádio e no programa, na transmissão ao vivo, a gente para por aqui. Beijo no coração de todos vocês e que Deus os abençoe.